Com esta aula, nós iniciamos um novo curso de 6 anos da Escola de Cidadania Gineta Cagliari. Essa escola é um dos instrumentos do movimento dos focolares, a serviço da formação integral de seus membros e de todos aqueles que simpatizam com a sua mensagem e finalidade, a unidade, a fraternidade universal. Também se propõe a responder à recomendação do Papa Francisco, quando visitou Lopiano em maio do ano passado. Nessa ocasião, o Papa afirmou: eu lhe sugiro dar, ele afirmou isso em relação aos percursos formativos que nós realizamos na obra de Maria. Eu lhe sugiro dar um novo impulso, abrindo-os sobre horizontes mais vastos e projetando-os nas fronteiras. É essencial, em especial, elaborar o projeto formativo que conecta os percursos específicos que tocam mais concretamente as crianças, os jovens, as famílias, as pessoas das várias vocações. De fato, a Escola de Cidadania ela surgiu para atender às necessidades que todos sentimos, ou seja, de dar razão às próprias experiências que realizamos, a nossa atuação na sociedade, de dar fundamentos a partir dos paradigmas da fraternidade universal. Desse modo, levando em consideração a caminhada histórica, social e cultural que já iniciamos, queremos agora fazer um novo percurso para uma atuação mais consciente e eficaz, usando uma expressão de Chiara Lubick, de clarificação da sociedade, em vista do ideal do que todos sejam um. O novo curso que se inicia hoje se insere num projeto mais amplo do movimento dos focolares, de um projeto que foi lançado no GenFest de 2018, em Manila, nas Filipinas. Caminhos por um Mundo Lido, e tem, como já disse, a duração de 6 anos. Assim, a cada ano será focalizada uma dimensão da ação humana e social. Nós começamos hoje pelo aspecto da economia e do trabalho. E antes de dar início à aula, eu queria mencionar alguns elementos que para nós são muito importantes. A metodologia da Escola de Cidadania é profundamente dialógica, ou seja, não se trata de transmitir e receber saberes, mas de construí-los juntos. Essa metodologia implica também a experiência da sabedoria, dádiva do Espírito Santo, que é potencializada quando 2 ou mais estiverem unidos em seu nome, ou seja, no amor mútuo. Sendo assim, nós tomamos o diálogo como um princípio que, no estudo que propomos, é sobretudo uma forma de atuar o amor mútuo. Por isso, a dinâmica das aulas é caracterizada por 3 momentos. Uma exposição feita por um professor. Já na preparação dessa primeira aula, houve um caminho de diálogo, de construção coletiva, do saber, de procura da sabedoria que se deu entre nós, da comissão, e a Maria Helena. Depois, o segundo momento de atividade em grupo, oportunidade de dialogicamente o tema ser desenvolvido, especialmente pensando na sua aplicabilidade na realidade local dos participantes. E o terceiro momento de diálogo com o professor. Então, agora nós vamos começar a primeira aula. O tema proposto é Pobreza, Trabalho, Consumo e Cultura de Comunhão. A aula será ministrada pela professora Maria Helena Faller, que é professora universitária e sócia da Pacitilo Brasil, empresa de economia de comunhão sediada no Polo Espartaco. Atualmente, ela preside a AMPECOM, que é a Associação Nacional por uma Economia de Comunhão. Seu tema de pesquisa de doutorado é Democracia no Brasil e Participação Social, Partilha de Poder Político. Então, boa aula a todos. Bom dia a todos.
Então, como a Jaqueline já me apresentou e muitos de vocês me conhecem, eu sou a Maria Helena. E nós estamos aqui hoje, digo nós, porque na verdade eu sou a interlocutora de uma aula que foi construída coletivamente a muitas mãos, né? Fruto da interlocução e do diálogo que nós estamos realizando nos últimos anos, justamente buscando refletir sobre a construção cultural que o carisma da unidade traz e as melhores formas de incidirmos no mundo, através da reflexão e da nossa ação coletiva e individual. Estou aqui acertando o meu cronômetro para que eu não fale demais e respeite o tempo da aula. Só que ele não está me ajudando. Um minutinho, agora deu. Então, nós vamos começar essa aula com o primeiro tema, que trabalha com a perspectiva da pobreza, da cultura de comunhão e da comunhão dos bens. Para nós podermos entender qual é a novidade cultural que o carisma da unidade traz, nós precisamos pensar em que mundo nós estamos localizados hoje. Como é que essa construção cultural na qual nós estamos inseridos se deu? Vou explicar com breves palavras de uma forma simples para que todos possam compreender. Então, hoje nós vivemos num modelo chamado Estado, né, democrático, né? O que significa isso? E nós temos um sistema econômico de nome capitalista, né? O que é um Estado? Nós temos uma organização que tem uma estrutura, que tem um governante que governa essa estrutura, né, que preside esse Estado. Temos o sistema político, que ele é representativo, somos democracias, né, modernas, ocidentais, que nós elegemos esses representantes que tomam decisões em nosso nome. Essas democracias, elas justamente se fundamentam na representatividade. Então, todos nós somos titulares do poder político, nós somos os donos dessa democracia, ela é do povo, mas nós elegemos representantes que vão decidir. Então, essa forma de organização política a gente chama de moderna, ela não foi sempre assim, né? Quando essa forma política chamada moderna começou a se consolidar entre o século XVIII e XIX, também o sistema econômico chamado capitalista começou não seria a palavra, estava se consolidando. Essa forma de produção, de vida que nós hoje vivemos chama-se capitalismo, sistema capitalista, no qual existe liberdade de mercado, ou seja, as pessoas vivem dentro da livre iniciativa, podem trocar seus bens, elas produzem os seus bens, compram seus bens, vendem seus bens. Existe a liberdade de iniciativa. As democracias, que são esse sistema de governo que nós vivemos, que foram construídas justamente a partir dessa delegação do nosso poder aos nossos representantes, elas se fundamentam em três pilares, que é a ideia da liberdade. Todos nós somos livres. Esse é o pressuposto inviolável das democracias e também do sistema econômico. Nós somos livres. Somos iguais, embora diferentes, únicos e irrepetíveis. Na qualidade de pessoas, somos todas iguais, significa que nenhuma pessoa tem maior valor do que a outra. E esse é o lema que fundamentou o início dessa construção chamada de democracia moderna. Somos membros de uma única comunidade política, por isso chamamos fraterna. A fraternidade não é uma terminologia religiosa que indica caridade, ela é um princípio político que faz parte dessa construção dessa ideia de sistema político que nós temos hoje. Essa comunidade política se fundamenta nesses três pilares: na igualdade, na liberdade e na fraternidade. A ideia de, dentro desse sistema econômico, nós vamos sobreviver como? Dentro da democracia, quando começou essa consolidação do sistema capitalista, as pessoas vendem o seu trabalho, vendem os seus bens, recebem o recurso, sobrevivem, vivem num livre mercado, numa livre iniciativa. Todos são livres, todos são livres. Isso é uma, vamos dizer assim, é uma ideia abstrata, é um princípio abstrato, né, que obviamente depois a gente vai aprofundando na aula, que dentro das circunstâncias históricas isso não é uma realidade concreta, né? E dentro dessa ideia, quando
essa ideia de sistema democrático ali no século XVIII para o XIX começou a se consolidar, nós também passamos a dar ao homem um papel muito importante. Vocês devem ter escutado em algum momento da vida de vocês, desde na escola, lá nas aulas de religião, de história, que existia o centro do mundo era Deus. E com o iluminismo, vocês ouviram falar iluminismo lá no século XVIII, XVII, XIX, nós começamos a dar centralidade ao homem. Então, o homem passa a ser o sujeito central da história. O que significa isso? Nós, enquanto pessoas, temos a condição de determinar, de condicionar, de decidir a nossa vida, construir o mundo. Então, aquela ideia que Deus, né, a gente veio estudando, Deus fez do mundo, né, isso passa-se, o homem pode construir o mundo, o homem pode interferir no mundo. Então, nós, enquanto sujeitos, podemos mudar o mundo, podemos construir o mundo. Então, essa discussão, essa centralidade a também a ação humana, ela caracterizou essa fase que nós chamamos de modernidade, de consolidação dos sistemas democráticos e também desse sistema chamado sistema capitalista no qual nós estamos inseridos. Então, nesse mundo nós estamos inseridos hoje. Agora estamos no século XXI, aí se passaram-se bons anos, vocês já devem ter escutado falar sobre as grandes lutas, né, ideológicas históricas que existiram, que aconteceram no século XX, justamente quando esse sistema chamado capitalista, com toda a força que ele se construiu, demonstrou suas primeiras fragilidades, justamente porque a ideia do fundamento da liberdade de iniciativa, essa centralidade na ideia de mercado, de que o homem é capaz de produzir, é capaz de gerar as riquezas, gerou fortes desigualdades sociais, um sistema de exploração. Você já deve ter escutado falar da Revolução Industrial, da questão social, que é uma questão que desponta muito fortemente no início do século XX, quando os grandes centros urbanos foram invadidos pelas pessoas que vinham à procura do trabalho, né, para sobreviver. E aí, uma figura que vocês já ouviram falar, do Estado Social, sociais-democracias, justamente vem essa liberdade, a explosão da liberdade que vem da modernidade, essa capacidade criativa do homem de criar, ela precisava ser contrabalanceada porque somos todos iguais, só que os recursos não circulavam espontaneamente, não iam parar nos lugares certos. Vocês ouviram falar, devem ter visto os filmes, aqueles grandes industriais do século XIX nos Estados Unidos, que é uma cultura completamente diferente do Brasil, mas só para vocês visualizarem, detinham os modos o poder econômico, então eles ditavam as regras, jornadas de trabalho de 14 horas, então teve toda aquela questão do movimento operário, que inclusive a doutrina social da igreja apoiou, né, justamente porque a exploração era um elemento que começava a se colocar de forma muito forte. E aí os estados passam a ser chamados a realizar a redistribuição da renda, a transferência de renda, através de políticas públicas, né, através do sistema de saúde, segurança e educação. Então, a gente tem essa figura do Estado que tem que redistribuir, né, as rendas dos estados sociais, e aí também tem a questão social, tem a questão do Estado socialista, o comunismo, o marxismo, todas essas ideologias que foram despontando e que tiveram um papel muito importante na construção da cultura, né? Porque justamente trouxeram em relevo a realidade da dominação, da exploração, dessa cultura de poder, né? Então, se nós formos pensar, né, entrando no objeto da nossa aula, tanto por trás da ideologia capitalista, do sistema de pensamento capitalista, quanto do sistema de pensamento marxista, socialista, que vocês de alguma forma conheceram, né, que buscava justamente vamos dizer assim, a planificação da economia, um Estado que determina uma igualdade, né, uma homogeneização das pessoas, existe a centralidade na figura do homem considerado enquanto um sujeito econômico. O homem é visto como uma pessoa que tem que possuir coisas, possuir bens para sobreviver. Então, é sempre na ideia, o homem econômico, eu possuo, eu tenho que ter, eu tenho que sobreviver. A antropologia de fundo desses dois sistemas de pensamento completamente diferentes estão centralizados na ideia de
Ou ninguém possui, para um Estado possuir, mas a ideia do possuo. Ou eu possuo, eu, indivíduo, possuo o meu bem. E daí nós pensamos assim, tá, e por que a realidade da pobreza, da desigualdade, né? É uma questão muito complexa. E aqui eu vou trazer coisas para nós conseguirmos pensar de uma forma simples a nossa realidade hoje, dentro desse contexto macro que eu procurei traçar, que eu peço perdão, que eu tenho que ser breve, superficial, passar voando por cima, porque não há condições de aprofundar, a gente pode aprofundar isso num outro momento. Dentro dessa ideia, né, dessa constituição, né, desse sistema democrático, dessa ideia da igualdade, da liberdade, da fraternidade, que o ser humano se vê livre, né? Existe a questão da mobilidade social, né? As pessoas podem se movimentar dentro do sistema social, a questão do mérito veio com força, né? Eu conquisto, eu posso fazer. Só que, se a gente for pensar, a desigualdade, ela não é uma ideia nova, moderna, que nasce com o sistema capitalista. Ela já existia antes. Se nós pensarmos que antes ela era considerada uma coisa natural. Vocês já ouviram nos filmes, né? Quem nasce nobre, morre nobre. Quem nasce camponês, morre camponês. Não existia mobilidade social. Com a ideia da liberdade, da circulação do mercado, a possibilidade de você se movimentar dentro, né, do sistema social, a mobilidade social, a questão de mérito, e vem a questão da propriedade, que passa também a circular, não é só de quem tem os títulos de nobreza que vai morrer, né, nobre, você passa a ter a circulação. Então, a questão da liberdade de iniciativa, liberdade individual, isso vem em relevo. Agora, a questão da igualdade permanece fragilizada. E a pobreza é uma realidade que, se vocês forem ver, marca a história humana, né? Só que nós temos que entender a pobreza de uma forma multidimensional e complexa. Por quê? A pobreza, ela tem várias dimensões. Aqui eu vou fazer uso de alguns amigos meus que estão assistindo, né, que estão assistindo essa aula, que são especialistas no tema da pobreza. Obviamente eu não sou especialista em tudo que eu estou falando. A gente tem que se socorrer, né, para dar uma aula com título, com uma abordagem tão múltipla como essa, a gente se socorre de todos os amigos, né? Então, alguns amigos trabalham com a ideia da pobreza. Primeiro, para a gente entender a pobreza, vamos entender assim, quais são os nossos patrimônios maiores que a gente tem como ser humano. Patrimônio humano, que é o nosso conhecimento, que é a nossa nossos estudos, tudo aquilo que a gente adquire de conhecimento, de capacitação profissional, todas essas questões. Psicofísico, a minha dimensão emocional, a minha saúde física, o meu controle sobre a minha vida, a minha capacidade de decidir minha vida. Relacional, as relações que eu constituo, as minhas relações familiares, os meus amigos, a comunidade que eu participo. Social, a rede de proteção social, a comunidade onde eu estou inserida, a escola, a igreja, sistema social. E o espiritual, a minha capacidade de resiliência, as minhas convicções internas, as minhas crenças espirituais, a minha fé. Então, são os meus capitais, são os meus patrimônios. E quando você é pobre, é quando falta uma dessas dimensões, não somente a material, que também é importante. Então, vamos entender a pobreza também. Aqui eu elegi os marcos que são trabalhados pelos pensadores da Escola de Economia de Comunhão no mundo, Luca Crivelli, Luidino Bruni, aqui no Brasil, Andresa Lucas, Cristina Botti, né? Quais são os tipos de pobreza que nós temos? A convivial, né? Que ela é suprida pelo convívio social. Vocês já ouviram falar que nas comunidades africanas eles repartem o mínimo que eles têm? Ou mesmo no início da comunidade do movimento dos focolares, onde havia guerra, elas compartilhavam os bens? Havia pouco, mas o pouco que tinha era compartilhado. Uma maçã era compartilhada entre várias pessoas, não é? Mesmo se a gente for pensar no milagre dos pães, um pão que viraram pães para a multidão. Então, o convívio, ele permite que todos possam, de alguma forma, compartilhar algo. Quando não existe convívio, existe a pobreza de convívio. A pobreza voluntária, que é aquela pobreza escolhida, na qual muitas pessoas fazem a opção livre e pessoal de viver de forma sóbria, como necessário. Nós podemos aqui lembrar São Francisco de Assis, Maria Teresa Calcutá e muitos outros movimentos carismáticos espirituais, no qual pessoas optam por fazer uma experiência de sobriedade pessoal.
Temos a pobreza modernizada, que é muito complexa. Por quê? Justamente nesse mundo onde o homos econômicos, tanto no sistema capitalista quanto no sistema marxista, no pensamento marxiano, ele é o centro, a capacidade de possuir, a questão da produção dos bens é a questão central, ele é levado a ter, pela cultura de consumo, de estímulo ao consumo, necessidades intermináveis de bens, levando a um constante endividamento e uma constante sensação de que está faltando algo, que está faltando algo, que está faltando algo, que está faltando algo. Então, nós temos uma pobreza de uma chama moderna, que é criada por uma necessidade colocada pelo próprio mercado, que nos estimula sempre a consumir, consumir, consumir. Então, me falta o relógio, me falta o tênis, me falta a calça, me falta o carro, me falta a casa, e tudo está sempre me faltando. Então, a pobreza modernizada. E a pobreza, que é a mais séria de todas, a indigência, que é a qual, quando falta, todos os capitais que eu comentei com vocês, tanto o humano, quanto o psicofísico, quanto o relacional, quanto o social, espiritual e o material. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com uma ideologia que está bastante forte hoje de dizer que os pobres são pobres porque querem, que os pobres são pobres porque eles não querem sair do sistema, daquela realidade. Porque nós precisamos, enquanto cristãos, compreender a multiplicidade da pobreza. A partir desses capitais que faltam. Vocês já ouviram falar aquela história? Como que naquela comunidade de periferia, alguns meninos conseguem fazer faculdade, vencer, e alguns vão para o tráfico? Porque você precisa avaliar o contexto da pobreza daquele sujeito. A família, existe laços de comunitários, existe pertença social. Logicamente que, não obstante a falta de acesso a bens, a pessoa tem outros patrimônios que a levam a uma condição de superação, acessar as oportunidades que a vida lhe dá. Agora, quando lhe falta vínculos sociais, quando lhe faltam relações sadias, quando lhe faltam o patrimônio psicofísico, como exigir desse sujeito que ele consiga sair de um contexto no qual tudo lhe grita violência? Nós não estamos aqui defendendo a irresponsabilidade do sujeito, mas nós precisamos, enquanto cristãos, compreender a complexidade do sistema no qual nós estamos inseridos e não olhá-lo de forma ingênua, e não nos encantarmos com palavras e com chavões, justamente porque somos cristãos. E se formos entender, Cristo era uma pessoa extremamente crítica e não era ingênua. Não era ingênua. Então, enquanto cristãos, precisamos entender o seguinte: aqui já entrando dentro do carisma no qual nós somos chamados, no qual todos aqui estamos nessa aula, justamente porque nos identificamos com esse carisma e nos sentimos convidados a concretizá-lo no mundo de hoje. Qual que é o nosso contexto econômico-social na América Latina? Pobreza, desigualdade, carências. Então, a gente precisa compreender como é que essa pobreza se constitui, e ela é complexa. Então, temos que tomar muito cuidado com chavões, com frases feitas, com essas formas de pensar o mundo que simplificam e desrespeitam o sofrimento humano, né? Que nos impedem de compreender a profundidade do sofrimento humano. Então, essa é uma questão central. Eu fiz essa explanação, né? Em que mundo estamos, que pobreza falamos, que desigualdade nós estamos tratando de uma forma muito rápida. Agora, pensemos o seguinte: em que momento o carisma, né? O carisma da unidade, ele surge na história? Se formos pensar, né? Nas grandes guerras que tiveram, justamente que revelavam a disputa ideológica pelo poder. Estou falando aqui a grosso modo. O que motivaram as grandes guerras são a disputa pela hegemonia global, pelo poder global. E na Segunda Guerra Mundial, que dizimou, né, a Europa, no qual nasceu o carisma da unidade, o que estava em disputa? Também o poder global, a hegemonia do sistema global. O sistema de pensamento queria dominar o mundo, né? E qual foi a proposta que o carisma da unidade trouxe? E nós precisamos aqui ter essa capacidade de juntos, né, descobrir, nos encantar, porque é uma coisa uma riqueza humana sensacional. Foi o paradigma da comunhão. Então, vejam, nós estamos vivendo dentro de uma disputa pelo poder, onde a economia é entendida como espaço de sobrevivência,
de conquista de bens, onde prevalece mérito, propriedade, onde você precisa sobreviver e lutar. E vem o paradigma da comunhão, que traz uma compreensão da pessoa compreendida com toda a complexidade e com a sua multidimensionalidade. Então, eu, enquanto pessoa, eu sou pessoa a partir do momento que eu me relaciono, a partir do momento que eu me dou, a partir do momento que eu me reconheço na minha existência, com os meus valores, aquilo que me constitui. Então, eu não sou apenas um homem econômico que preciso sobreviver e ascender e criar uma carreira e morrer vivendo de renda, triste, infeliz, cansado, estressado. Eu sou uma pessoa que nasci para conviver, para me relacionar, para compartilhar. A comunhão é a grande novidade do século XXI. E não é porque foi o carisma porque Chiara Lubick disse. É porque a tendência histórica, se nós observarmos hoje as grandes organizações e grandes mobilizações a partir do compartilhamento de bens, as pessoas estão buscando criar ambientes, organizações, uma cultura que favoreça a espontaneidade, a liberdade e o compartilhamento. Por quê? Estamos chegando a um esgotamento de ideias e também de práticas. Então, o que é a comunhão? Que cidadão se constrói na cultura da comunhão? Então, Chiara foi muito visionária. Muito visionária. Por quê? Ela entendeu que, além da comunhão individual de bens, que foi a prática cultural que determinou a fundação do Movimentos Focolares, isso é uma coisa fundamental. Ela nasceu da comunhão de bens, mas ela partia de uma comunhão pessoal. Por quê? Eu livremente, na minha condição de ser humano livre, inviolável, ninguém pode dizer o que eu tenho que fazer. Eu livremente decido comungar de mim mesmo, entrar na experiência dessa outra pessoa, porque ela é igual a mim, ela faz parte da mesma família, ela tem os olhos, ela tem a boca, ela é uma pessoa como eu, independente da cor, da característica genética, ela é uma pessoa, então eu sou igual a ela. E porque nós somos interligados, então eu faço comunhão de mim mesmo e a partir disso também dos meus bens. Chiara foi visionária, porque ela não estava propondo uma comunhão apenas individual de bens, ela estava propondo uma nova forma cultural de viver, na qual a gente ultrapassa a questão eu possuo do sistema capitalista, para o ninguém possui do sistema comunista, para todos podemos dar. Não é todos possuímos, todos podemos dar. Aqui é uma grande novidade cultural. E, justamente, a questão, a grande sacada do carisma da unidade é que, não obstante essa novidade, eu estou falando aqui do âmbito pessoal, né? Eu dou, nós doamos. Ele pensa, ele traz condições para você pensar novas formas institucionais de vida. Justamente porque, com o passar dos anos, foram crescendo, nascendo dentro do contexto do carisma da unidade, também manifestações institucionais dessa experiência cultural do paradigma da comunhão. Que a comunhão, vamos pensar, envolve o quê? Liberdade, ela não pode ser forçada, ela não pode ser prescrita, ela não é uma obrigação. Ela nasce do meu íntimo, do meu ato livre, infinito, da minha infinita capacidade de me reconhecer como igual ao outro. Ela pressupõe justiça, ou seja, o reconhecimento da igualdade de todos nós. Quando a gente faz comunhão, a gente não está fazendo um ato heróico, a gente está fazendo justiça social. Porque o mundo é casa comum de todos nós. E se por algum motivo eu nasci ou eu tive acesso a mais, se eu me reconheço igual, eu vou dividir livremente para que todos possam ter. E ela se encarna na fraternidade, se concretiza na fraternidade.
Então, são as 3 dimensões segundo Luca Crivelli, né, economista suíço, membro da Economia de Comunhão Internacional, que de uma forma simples, né, é como ele a define. Então, a grande novidade de Chiara Lubich, quando ela pensou do carisma da unidade, que foi expresso através de Chiara Lubich, quando ela pensou essa experiência, quando elas começaram, ela pensou não, quando ela fez a experiência, porque ela não pensou, ela fez a experiência, né? Ela não pensou, essa é a grande novidade, não é um sistema de pensamento, foi uma experiência que depois passou a ser estudada para que fosse também transformada numa chave de leitura, numa possibilidade de se tornar também, né, um pensamento, né, o pensamento que nasce do carisma. Há condições para você construir instituições que tragam novas possibilidades de concretizar e articular essas ações individuais em ações institucionais. O que é a economia de comunhão? Não é um grupo de empresários que faz comunhão de bens, não é somente isso. Isso, filantropia faz muito melhor do que nós. A economia de comunhão é um movimento econômico, cultural, que nasce de uma experiência de compartilhamento de bens e recursos entre sujeitos, empresas, organizações. Ela é a tradução do ideal, do carisma de Chiara dentro da perspectiva econômica, civil. Não é uma realidade de empresários e empresas. O que é um movimento político pela unidade? É a possibilidade de se pensar instituições políticas fundamentadas numa experiência de fraternidade. Então, essas organizações que nascem do carisma possibilitam que essa cultura que nós construímos, porque cultura é tudo aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. A cultura que a gente vive, acabou meu tempo, né? Vou terminar. A cultura que a gente vive, que a gente constrói, a partir da hora que a gente levanta, que a gente acorda, isso forma um tecido social e de pessoas que vão construindo cultura através de suas ações, ela possa começar a se expressar de forma organizada em instituições e organizações que expressam essa cultura. E se colocam na sociedade de forma a também contribuir para que essa cultura comece também a expressar pedidos políticos, se expressar de forma a motivar também reformas políticas e econômicas. É um caminho que nós estamos fazendo enquanto carisma da unidade. Mas sem a cultura que nasce da ação individual e comunitária, essa mudança institucional, ela não acontece. Né? Porque é um movimento que vem de dentro para fora, de dentro para fora. E realmente concluindo, nós estamos num momento em que estamos maduros o suficientes para nos articularmos institucionalmente enquanto carisma, para também que as nossas experiências individuais e comunitárias possam ser narradas de forma a causar mudanças e impactos institucionais, porque isso acontece e é a nossa contribuição para o mundo. Então, eu encerro essa primeira parte da aula, agradecendo a todos pela atenção e por essa participação, que embora eu não esteja vendo, eu estou sentindo. A gente vai colocar agora uma reflexão para balizar a reflexão pessoal ou em grupo, que vai ser projetada.